Não vai poder direcionar recursos públicos para enfrentar a pandemia sem descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentária. E o Senado deve votar hoje o projeto que garante R$ 600 aos trabalhadores informais durante a emergência da Covid-19. Hoje é segunda-feira, 30 de março. O Brasil em Dia começa agora. São 9h45. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O BNDES anunciou uma nova linha de financiamento de R$ 2 bilhões. Os recursos são para montagem de UTIs e ampliação de leitos. O crédito de R$ 2 bilhões vai ser disponibilizado para reforçar a saúde durante a pandemia da Covid-19, principalmente em regiões com menor infraestrutura. O crédito deve ser usado na ampliação do número de leitos de UTI e compra de equipamentos médicos fundamentais no tratamento da Covid-19, como monitores e máscaras. Segundo o banco, com o financiamento vai ser possível comprar 15 mil respiradores, o que equivale a 50% da necessidade do SUS para os próximos 3 meses. O BNDES disse também que avalia a criação de novas linhas de financiamento para o setor de transporte, principalmente para as companhias aéreas. O banco vem acompanhando e monitorando com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Economia, a Secretaria de Produtividade e Competitividade, mais especialmente, todos a dinâmica dos setores. Isso aqui é um grande aprendizado para todos nós, e à medida que os setores forem tendo necessidade, o banco vai atuar sim com linhas específicas, tá? E naturalmente o setor de logística é algo crítico, e hoje a gente está bem focado na parte de logística de passageiros. A economia brasileira terá uma injeção de mais de R$ 750 bilhões nos próximos meses, com as medidas de enfrentamento ao coronavírus, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. São recursos para socorrer estados e municípios, melhorar o fluxo de caixa das empresas, além de benefícios que vão direto para o bolso do trabalhador. Do Rio de Janeiro, Igor Santos conta os detalhes para a gente. Oi, Igor, bom dia. Bom dia, Renato. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesse fim de semana que o governo federal vai rolar a dívida dos municípios. Ou seja, a cobrança vai ser adiada, a exemplo do que já foi feito com os estados. Em uma videoconferência, o ministro disse que as ações para o enfrentamento ao coronavírus devem ultrapassar R$ 750 bilhões na economia. Além da ajuda aos estados e municípios, há também medidas para socorrer empresas. Além da antecipação do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas, do abono salarial, a inclusão de 1.200.000 famílias no Bolsa Família e também o pagamento de benefício de R$ 600 aos trabalhadores informais. O ministro afirmou que, apesar do déficit nas contas públicas, a prioridade é ajudar os mais vulneráveis. Vamos ouvir. Não vamos deixar os brasileiros para trás. Essa onda passa. São 3 ou 4 meses do impacto. Isso vai passar, já está, a coisa da saúde já está mais ou menos mapeada, o choque chega, sobe, escala, fica 2, 3 meses lá em cima e desce. Quando ele descer, nós temos que ter condições de começar a sair da crise rapidamente. Guedes ainda defendeu a aprovação das reformas administrativa e tributária para ajudar na recuperação da economia. E em outra videoconferência, também no fim de semana, ele pediu apoio dos prefeitos para atualizar rapidamente o cadastro dos trabalhadores informais que vão receber o voucher de R$ 600 durante a pandemia. Renata. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o STF autorizou a flexibilização do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal durante o período de enfrentamento da pandemia. Selma Dias conta pra gente. Selma, bom dia.
Oi, Renata, bom dia para você, para todo mundo. Olha, essa autorização foi dada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em decisão liminar, tem validade imediata, mas depois vai precisar ser analisada também pelos outros magistrados. Na prática, o governo vai poder direcionar recursos públicos para tentar estancar ou minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, tanto na economia quanto na saúde pública, sem descumprir as leis de responsabilidade fiscal e orçamentária, ou seja, sem precisar indicar de onde vai tirar o dinheiro para bancar esses gastos adicionais. Essa decisão do Supremo vale enquanto durar o estado de calamidade pública e se estende também a estados e municípios que tenham decretada essa urgência. No Congresso, o Senado também está preocupado com esse momento e antecipou para hoje a votação do auxílio emergencial para trabalhadores autônomos e informais no valor mínimo de R$ 600. Essa votação vai ser à distância e está marcada para as 4 da tarde de hoje. Veja os detalhes aí na reportagem. Railane vende cintas modeladoras em Belém. Com o negócio fechado por conta do coronavírus, ela teve de se reinventar. Hoje eu estou trabalhando como delivery, né, para poder complementar a renda, senão a gente não se alimenta, né, não sobrevive. Então eu tive que praticamente mudar o segmento, né, assim, no estalo de dedos, né. Em Manaus, José participa de uma cooperativa de relojoarias e ourives. O ganho é pela produção, mas com o trabalho parado, ele está preocupado com as contas. Nós vamos receber um saldo que é devido, que é o final do mês, e mais um bônus que temos que receber, e depois vou ficar sem nenhuma receita. A preocupação do José é a mesma de milhões de autônomos que dependem do comércio aberto para trabalhar. Para auxiliar essas pessoas, em acordo com o governo federal, a Câmara dos Deputados aprovou um auxílio de R$ 600 por mês durante 90 dias. O valor pode chegar a R$ 1.200 para mulheres que forem mães e chefes de família. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. Para receber o vale, é preciso ter mais de 18 anos de idade, não ter emprego formal, renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de até 3 salários mínimos por família, e não receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial, como seguro-desemprego, com exceção para o Bolsa Família. Outra exigência é não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. E atenção, também só poderá receber o auxílio quem contribui para a Previdência Social. A medida também beneficia microempreendedores individuais cadastrados no MEI e permite que 2 pessoas da mesma família recebam o auxílio emergencial. Após a aprovação do Senado Federal, um decreto do presidente da República vai definir quando começa o pagamento do auxílio emergencial e como ele será feito. Provavelmente será da mesma maneira que fizemos no saque imediato do FGTS, exatamente para evitar que 30 ou 40 milhões de pessoas vão no mesmo dia, na mesma hora, numa agência ou numa lotérica. O Brasil tem 4.256 casos confirmados de coronavírus e 136 mortes. No fim de semana, o ministro da Saúde explicou que agora é um momento em que o Brasil precisa se unir e andar na mesma direção para passar pela crise com o menor impacto possível. Construir um consenso, todos juntos, governo federal, estados e municípios, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Esse foi o apelo do ministro da Saúde no último fim de semana, ao divulgar o balanço dos números da doença no Brasil. Nós vamos andar com as 3 pernas. Aonde a gente vê que a gente pode eventualmente estar perdendo a guerra, a gente vai lá e aperta. Aonde a gente vê que a gente apertou demais, a gente só mais juntos. O ministro destacou que, neste momento, o maior desafio dos municípios é gerenciar os recursos humanos para não sobrecarregar os trabalhadores e os sistemas de logística e saúde. E deixou um alerta aos estados e municípios para que repassem ao governo federal a situação real de números de leitos disponíveis. Nós não vamos tocar isso, cada um olhando para o seu umbigo. Isso daqui, o Brasil é uma nave só. Nós vamos ter que usar muita inteligência, pouco reflexo,
pouca ação de reflexo. O ministro voltou a defender a necessidade de isolamento social para conter o avanço da Covid-19, mas destacou que o Brasil precisa também olhar as questões econômicas. A saúde tem condição de, junto com a economia, compatibilizar um país de tantos contrastes, com tanta dificuldade. E adiantou que os Ministérios da Saúde e da Economia estão juntos construindo um plano. Vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo que compatibilize saúde e economia. E os militares intensificam as ações de combate ao coronavírus em todo o país. Os laboratórios químicos das Forças Armadas aumentaram a produção de álcool em gel e de cloroquina, medicamento utilizado no tratamento de pacientes com Covid-19 em estado grave. Em outra frente, foi feito nesse fim de semana a desinfecção dos terminais hidroviário, rodoviário e aeroportuário de Belém e em 3 estações do BRT no Rio de Janeiro. A estação central do metrô aqui em Brasília também passou por procedimentos de descontaminação na madrugada de sábado. A operação nos estados envolve a participação de mais de 5.500 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou com exclusividade à TV Brasil sobre medidas que têm sido adotadas para evitar o desabastecimento da população. O Ministério da Infraestrutura vem ajustando toda a logística para que hospitais, farmácias e supermercados continuem abastecidos durante a pandemia. Hoje, 60% das cargas no país são transportadas por rodovias. E para evitar o desabastecimento para a população, o governo federal vai atuar junto com os municípios. O objetivo é garantir a livre circulação de cargas nas estradas e a manutenção de serviços essenciais para os profissionais do transporte, como oficinas, borracharias e restaurantes de beira de estrada. O Ministério da Infraestrutura trabalha no texto de um decreto para orientar todos os prefeitos sobre essas medidas. O grande desafio foi ajustar os vários decretos estaduais e municipais de quarentena, para que aquele profissional do transporte tenha suporte, possa exercer a sua atividade, tenha onde comer, tenha como fazer a manutenção do seu equipamento, do seu veículo e continuar, então, garantindo o nosso abastecimento. O setor aéreo também tem recebido atenção especial do governo federal para a manutenção das companhias aéreas, que tiveram uma redução significativa no número de passageiros desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil. É um dos setores que sofre mais com essa crise e mais rapidamente, porque tem os custos em dólar, o dólar subiu, a demanda despencou, desabou, né? Nós temos mais de 80% dos cancelamentos, uma dificuldade enorme de manter uma malha mínima operando hoje. Foi o primeiro setor, vamos dizer assim, que nós entramos com medidas mais rápidas, principalmente para preservar o fluxo de caixa. Com a suspensão do atendimento presencial nas unidades do trabalho por causa do coronavírus, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho reforçou os canais de comunicação com o cidadão por telefone. Além do número 158, cada superintendência regional tem agora um telefone fixo complementar. A medida vale enquanto o atendimento presencial estiver suspenso. A lista completa com os contatos você encontra na página do Ministério da Economia. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos amanhã. Boa semana para você. Tchau, tchau.